Anteriormente em Stranger Things, uma série de pessoas na cidade de Hawkins começa a ter pesadelos, e 24 horas após terem uma visão de um relógio, elas acabam morrendo. Então, o grupo de protagonistas da série começa a investigar, e a Max começa a ver que tem os mesmos sintomas da vítima, e um pouco depois ela acaba vendo o relógio, ou seja, no dia seguinte ela vai morrer. Aí a gente descobre que quem está fazendo isso é o Vecna, que está no mundo invertido. Eles o acham e quase o matam, mas ele consegue realizar seu plano, que é matar 4 pessoas e assim abrir 4 portais, abrindo um portal enorme para o nosso mundo. A última vítima é a Max, que morre, e a 11 consegue trazer ela de volta à vida, mas a cidade é destruída, já que ela é aberta ao meio, como eu já disse, pelos portais. A quinta temporada começa com um flashback, mostrando o tempo que o Will ficou no mundo invertido na primeira temporada. A gente vê que é tudo diferente do que a gente imaginava. O Will, a gente achava que ele sempre só foi pego por um monstro que queria devorar ele, e ele acabou fugindo, tentando sobreviver lá, mas a verdade é que esse monstro não queria só se alimentar, não era só um predador querendo uma presa, mas sim, o Will foi pego pelo Demogorgon a comando do Vecna. Agora sim a temporada começa, e ela começa no dia 3 de novembro de 1987. Por que eu tô falando desse dia? Porque vai lembrar que o Will foi pego dia 6 de novembro de 1983, ou seja, daqui 3 dias é o aniversário desse evento. Bom, a gente vê que toda a família Byers, que tinha se mudado na quarta temporada para Califórnia, ela está morando em Hawkins, mas como elas venderam a casa delas, elas não têm casa para ficar, então acabam ficando na casa dos William. E na casa do William a gente conhece a Holly, que é uma personagem que sempre apareceu em todas as temporadas, mas ela tá diferente nessa, isso porque a atriz foi alterada. Enquanto põe a mesa, a Holly acaba vendo algo lá fora de sua casa e começa a dar um tchauzinho e até abrir um sorrisinho, mostrando que é alguém que ela conhece. A gente não consegue ver quem é, mas sem tempo, porque começa o programa da rádio, já que o Steve e o Robin têm um programa na rádio onde descobrimos que a cidade de Hawkins está completamente em quarentena, já que a cidade se abriu toda, como eu já falei, está toda aberta. O fato mais interessante é que a cidade literalmente abriu em 4 pedaços, mas mesmo assim, os nossos protagonistas ainda estão indo para a escola. Isso me deixa incrédulo. Na escola, o Dust está pedindo para apanhar porque ele continua indo com a camisa do Hellfire Club. E caso você tenha esquecido, o Hellfire Club é o grande culpado, né? Pelo menos as pessoas acham que é o grande culpado disso tudo ter acontecido com a cidade. Eles acham que o Hellfire Club é um clube do diabo, algo do tipo. A gente sabe que não é, mas a cidade toda acha. Então, obviamente, algumas pessoas não gostam que ele fica andando com uma camisa do grupo que meio que destruiu a cidade. Queria te ver com essa camisa escrota. É, e você também disse pra eu parar de comer sua mãe. Isso não me impediu, né? Lembra aquela vez que a minha irmã chutou suas bolas com tanta força que você mancou uma semana? Pra não deixar esse brutamonte se reproduzir e continuar infectando o mundo com esse gene imbecilizado dele. Bom, essa cena é bem legal de se ver, é muito estranho ver todo mundo meio que crescido, com a voz bem grossa, e é uma parada muito diferente. É muito louco a gente ter crescido com todos os atores, com todos os personagens durante esses últimos quase 10 anos que a série foi lançada. Diferente de todas as temporadas, que está tudo bem, né, que começa tudo bem, todo mundo feliz, e depois algo ruim começa a acontecer, essa temporada é muito simples. Os personagens estão procurando o Vecna pra matar ele. 11 está treinando, seus poderes estão num nível muito alto, enquanto isso o exército ainda está caçando ela, tentando achar ela. Outra coisa que também tá muito diferente essa temporada é a questão que o Jonathan e o Steve estão competindo pela atenção da Nancy. Missão pro velho Steve Harrington. Não usa a terceira pessoa. Acho que essa missão tem mais cara de Jonathan Byers. E pelo visto hoje é um dia especial, já que hoje é dia de missão. Eles vão entrar no mundo invertido pra tentar achar o Vecna. E pelo visto não é a primeira vez. Eles falam que já tentaram e fizeram mais de 30 missões, ou seja, eles estão um bom tempo tentando achar o Vecna já que essa temporada se passa meio que 1 ano e meio
da última. Mais de 30 missões ainda não acharam o Vecna, alguns até acham que ele está morto, já que a última vez que a gente viu ele estava todo queimado e tinha levado bala até na bunda. As missões são muito complexas, porque a única forma de entrar no mundo invertido é pelo centro da cidade, onde tem uma base militar, mas como eu já falei, tem uma base militar e estão procurando a 11, ou seja, o Hopper para entrar lá tem todo um marabalismo grande. O Will começa a ficar meio tonto, mas faz muito tempo que ele não sente o Vecna por perto, aquele arrepio que ele tem na nuca. Ele só ficou meio tonto, meio como se fosse um enjoo, algo meio estranho aconteceu com ele. Por outro lado, a irmã do Mike tá sofrendo um pouco, já que a professora chamou a mãe dela para uma reunião, já que ela tem um probleminha, que é ficar falando sozinha com seu amigo imaginário. O amigo dela, que é o Senhor Fulano, que ela chama, esse é o nome do amigo imaginário da menina. Will e o Lucas vão no hospital visitar a Max, o Will também acaba indo junto, fala com a Max, mas ele sai pegar uma coca e vê a Robin se pegando com a Vicky. Ele fica pensando o que é isso que tá acontecendo, porque vai lembrar que é anos 80 e que também que o Will também é gay, né? Só que ninguém sabe, só ele sabe. Ele não contou pra ninguém ainda. Na verdade, eu acredito que o Jonathan já tenha percebido que o irmão dele, né? O cara conhece muito bem o irmão, mas enfim, continuando, o Dutch coloca uma cobra no armário dos valentões e depois ele acha que tá tudo certo, vai visitar o túmulo do Ed até que ele é espancado. O problema é que o Dutch estava escalado para ajudar na missão de hoje, já que eles usam o rádio para se comunicar e Dutch manja disso. O rádio tem uma função muito importante nas missões. Com a falta do Dutch, o Will também quer ir junto na missão, porque já que o Dutch que manja dos rádios não pode ir, o Will ajudou o Dutch a mexer, a configurar os rádios, então ele fala que ele manja e pode junto ajudar, mas a Joyce não deixa. A Joyce não quer ver ele ajudar de forma alguma. Já o Hopper fala que é bom o Will ajudar, já que o Will consegue sentir a presença do mundo invertido, então já que eles estão tentando caçar o Vecna, um alarme humano que é o Will poderia ser muito útil. Mas enfim, o Hopper se esconde dentro de um caminhão que vai para o mundo invertido e o que parecia dar tudo dando certo, deu tudo errado, já que do nada o Demogorgon faz um ataque no comboio e o Will do nada começa a sentir sua conexão com o mundo invertido ainda existe. O problema dessa visão é que o Will vê tudo o que o Demogorgon vê, como ele estivesse tendo uma visão de primeira pessoa, e ele vê o Demogorgon indo em direção da casa dos Wheeler, ou seja, os pais e a irmã do Mike e da Nancy estão correndo perigo. E outra coisa interessante é que a relação do pai do Mike com a mãe do Mike está bem ruim, né? Eles são um personagem bem irrelevante para essa história, mas durante todas as temporadas é mostrado que eles não têm uma relação muito boa, que eles não têm mais amor, que eles não se amam, que se casaram por se casar mesmo. E nessa temporada parece que eles estão até perto de terminar, sei lá. Eles começam a discutir até que do nada a casa é atacada. Confia em mim, mãe. Por favor, mãe, por favor, você tem que acreditar em mim, por favor. O pai e a mãe da Nancy são atacados violentamente e, por incrível que pareça, não morreram ainda. Estão internados. A 11 e a Nancy chegam bem na hora do ataque e a 11 vai seguir o Demogorgon até o mundo invertido. Depois de muito tempo, o Will finalmente se sente reconectado ao mundo invertido e vai lembrar que o mundo invertido é mente colmeia, ou seja, todos os seres dividem a mesma mente, teoricamente falando, e o Will está conseguindo ver tudo que o Demogorgon vê, mas só quando o Demogorgon ou algo do mundo invertido está por perto. O drama que antes era matar o Vecna, agora está sendo achar o Will, achar a Holly. E o Will, por já ter passado por isso, não quer deixar ela mais um dia no mundo invertido. Já no mundo invertido, o Hopper e a 11 seguem umas marcas de sangue até que chegam num muro grande e nojento. O muro parece que é feito desses tentáculos do mundo invertido, mas um fato interessante é que lá, bem nesse muro, tem a bota da Holly, ou seja, a Holly está do outro lado desse muro. O Mike e a Nancy querem falar com a mãe deles, porque eles querem descobrir quem que é esse senhor fulano, o amigo imaginário da Holly, quer saber qual informação que ele tem sobre esse amigo imaginário, mas a mãe dele está toda quebrada, toda estourada, não consegue nem falar, mas consegue escrever. E aí a gente descobre quem é o amigo imaginário de Holly. Descobrimos que o primeiro nome dele é Henry. Seus amigos primeiro. E depois vou salvar sua família também, é claro.
Bom, o Sr. Fulano na verdade era o Vecna, o que tava fingindo ser um amigo imaginário esse tempo todo. Voltando pro mundo invertido, o exército descobre que a 11 tá lá no mundo invertido e eles cercam ela e conseguem ferir ela, porque agora eles têm uma espécie de um som que quase explode a cabeça dela, um som que faz ela ter uma dor de cabeça muito forte, uma frequência muito forte de rádio, sei lá. Mas o Hopper por sorte mete bala nos caras e consegue sair dali e ainda sequestra um dos soldados pra investigar um dos soldados, e o soldado começa a falar, não porque ele quer, mas sim por ameaças, mas tem uma coisa que ele não fala, né? Ele acaba revelando que tem uma base do exército ali no mundo invertido, mas a 11 entra na mente dele e descobre que tem uma espécie de porta nesse laboratório, nessa base deles, e atrás dessa porta tem algo que ela não consegue ver e que é algo muito importante. A 11 tem a ideia de ir a qualquer custo, mesmo sabendo que todo mundo lá nessa base quer matar ela acaba querendo ir, porque ela acha que quem tá atrás dessa porta é o Vecna e ela tá louca pra matar ele. Já no mundo real, o Will descobre que a próxima vítima do Vecna é um gordinho chamado Derek, e o plano é sequestrar essa criança pro Demogorgon vir atrás dele e colocarem um rastreador no Demogorgon, e assim o Demogorgon vai ir direto pra onde? Pra Holly. Esse é o plano. O plano é entrar na casa, pôr todo mundo pra dormir, e pra isso eles vão usar a Erica, que é amiga dessa família, então vai ser mais fácil ela entrar. Enquanto isso, Holly está na casa de Henry Creel, mas sabemos que essa não é a casa verdadeira dele, porque a casa dele tá toda destruída no mundo real. Parece até que eles estão no passado, em 1950, quando ele morava realmente nessa casa. Parece ter uma realidade meio diferente, mais perfeita, parece uma lembrança boa. Henry fala pra Holly se comportar, porque ele vai ter que sair rapidinho, vai ter que ir buscar uns amigos pra ela brincar, ou seja, ele vai atrás de mais crianças pra ela entre aspas, né, porque na verdade faz parte de um plano dele, e ele fala que ela pode ficar bem de boa na casa ali, pode brincar a casa toda, mas a regra é simples, não pode ir para a floresta. Enquanto isso, o Will e o Robin vão pegar o Sossega-Leão, e lá o Will fala que viu a Robin beijando uma menina e fala, pô, como você sabia que a menina jogava no mesmo time do que você aí, né? Porque se o Will dá em cima de um cara, ou ela também, né? Esse de menina que não joga no mesmo time que elas vão virar papo pra cidade toda, e daí, anos 80, você tá entendendo onde quer chegar, né? Como você soube que... Com a Vicky, né? Como você soube que a Vicky queria... Dá um amasso? Namorar? Tivemos sinais. Sinais? Sabe? Joelho encostando, cotovelo, troca de olhares. Voltando pro plano, a Erika entra na casa e bota eles pra dormir. Colegas. Puta merda, o pai tá bebum de novo. Derek. Quem? E depois o grupo entra nessa casa e monta várias armadilhas que até lembram Esqueceram de Mim. Pega essa! Já a Holly, que tava sozinha, recebe uma carta do Henry, e uma carta escrita venha me ver na floresta, e a burrinha vai lá, né, ela acabou de escutar o cara falando que a única regra não é na floresta, e depois ela recebe uma carta falando pra ela ir pra floresta. Meio estranho, mas ela vai lá, e quando ela chega lá, ela vê algo bizarro. Oi. A Max fala com a Holly e fala que a Holly pode confiar nela. Fala, pô, Holly, você não lembra que eu já fui na sua casa várias vezes, eu era amigo do seu irmão? E a Holly fala, como você é você mesmo? Como eu posso confiar em você sendo que você tá em coma no hospital? Bom, a gente descobre que a Max, ela tá em coma, certo? E a 11 já tentou achar a consciência dela, já tentou achar ela mentalmente e nunca achou. Isso porque a Max tá meio que vivendo nas memórias do Henry. Antes ela estava vivendo nas memórias dela e depois ela começou a viver nas memórias dele. E uma cena bem legal e interessante que a gente acaba vendo o Henry na escola, onde a gente vê uma versão jovem da Joyce e até a versão o pai do Steve na escola. Então é bem interessante. Espero que nos próximos episódios a gente consiga ver mais dessa época aí. Mas enfim, ela fala que ela começou a viver nas memórias dele até que ele começou a perseguir ela. Então ela começou a correr por muito tempo, e até pela aparência dela e pelo jeito que ela tá, parece que realmente ela tá fugindo há algum tempo das memórias dele. E ela fala que correu até chegar nessa caverna, já que após chegar nessa caverna, o Henry, o Vecna, não conseguiu entrar aí dentro. Ele não conseguiu entrar dentro dessa caverna, ou seja, essa caverna vai ser mais explorada mais pra frente na história. Voltando pro momento atual, a gente consegue ver que eles sim conseguem sequestrar a criança, o Derek, o gordinho, mas o Demogorgon vai até eles. O
O Steve e um pedaço do grupo segue o Demogorgon até o mundo invertido, mas de novo chegam até um muro. E de novo, mais uma vez, o Dusty, que durante a série toda ele que descobre várias teorias e tal, ele já se liga, ele vê o muro e já se liga que o muro está em volta de Hawkins e que não é um muro, mas sim talvez o limite do mundo invertido, e que não exista mundo invertido, e sim apenas Hawkins invertido. Talvez é só uma versão de Hawkins e não um mundo todo, um universo todo que existe ali alternativa, mas talvez só uma versão de Hawkins. E isso que eu acabei de falar é só uma teoria, provavelmente a gente vai ver mais nos próximos episódios, mas vamos continuar a história aqui porque ainda tem coisa pra gente falar. O governo começa a pegar todas as crianças que têm de 9 a 10 anos e começam a levar eles pra base militar. Por quê? Porque eles sabem que o Vecna está atrás de crianças dessa faixa de idade, então eles pensam, vamos prender eles aqui porque o Vecna vai vir buscar eles. Os protagonistas também querem essas crianças porque também quer usar ela como isca, então eles planejam ir até essa base russa e roubar, até essa base militar e roubar as crianças. Antes do plano começar, a gente tem uma pequena conversa da Robin com o Will. Porque a Robin tinha falado pro Will que você consegue ver quando uma pessoa tá afim de você, dá um tapa nela, ela demonstra e tal. E o Will fez isso com o Mike, e a Robin viu que o Will gosta do Mike, e ela já se ligou, fechou os pontos e que viu, né, que o Will. E daí o que acontece é que a Robin fala que ela também tinha problema pra se aceitar quando era mais nova e tal, e ela ficava se magoando, até que ela lembrou dela pequena, ela lembrou quando ela era pequena, e ela lembrou que quando ela era pequena ela amava todos os seus lados, ou seja, ela meio que deu um texto ali, um discurso pro Will também, meio que aceitar todos o seu lado. De repente, eu tava olhando pra aquela mini versão de mim mesma. E aquela mini eu não conseguia reconhecer ela. Ela era tão descontraída e tão destemida. Ela adorava todas as partes dela mesma. A questão sempre foi comigo mesma. Eu tava procurando respostas em outras pessoas, mas eu me senti tão livre. A 11 tá bem fraca, porque como eu já falei, eles têm uma espécie de arma que tá deixando ela fraca. E o Hopper fala pra 11 sair dali, porque eles conseguem pegar a chave pra abrir a porta, mas o Hopper vai entrar sozinho. A 11 não vai entrar, já que ela está fraca. O Hopper fala que é uma filha e tal, papapim, papapá. E a 11, quando vai dar um abraço nele, vê que o Hopper tá cheio de explosivo, cheio de bomba na sua blusa. Ou seja, se o Vecna estiver atrás daquela porta, ele vai se explodir, se sacrificando. Já no mundo real, o plano de tirar as crianças da base estava tudo indo certo, até que tudo dá errado. No mundo invertido, o Hopper finalmente entra na porta. E amor. O Vecna não estava ali, mas sim a Kalia, número 8, a irmã da 11 lá da segunda temporada, está de volta à série. Então se o Vecna não está ali, aonde ele poderia estar? Infelizmente no nosso mundo. No final é revelado todo um grande plot twist. É só isso que os militares fazem, batem em criança. Eles estão aqui. Quer ser meu amigo? Precisava parar de sentir esse medo. Nossa, ficou lindo! Will salvou seus amigos, mas as crianças foram levadas e as crianças acordam na casa do Sr. Fulano, pelo menos a consciência delas, já que o corpo das crianças está preso no covil do Vecna. O Henry fala que essas crianças são especiais e vão ajudar ele a salvar o mundo. A Holly pergunta se o Henry ele vai sair de casa em algum momento, e ele fala que não vai mais sair, ou seja, a Holly não vai conseguir falar com a Max porque ele está de olho. O Hopper, a 11 e a Kylie vão encontrar o grupo que tá no mundo invertido, mas o Dustin, o Steve, Nancy e Jonathan não estão mais ali, porque eles foram para o laboratório, já que o Dustin tem teorias que o laboratório é o centro do mundo invertido e que tem algo importante lá, e que lá eles podem tentar desligar esse muro de carne que tá ali e assim salvar as crianças. A Holly descobre que o Vecna vai realizar o plano dele daqui a algumas horas, já que é dia 6 de novembro, o dia que tudo começou e o dia que tudo vai terminar. Holly fala com Max e Derek
segue a Holly e fala que ele também sabe de toda a verdade, sabe que existe um mundo vertido, o Vecna e etc. Já que antes dele ser pego, ele conheceu os protagonistas da série. Como sabe esse nome? O Mike. O Mike? Meu irmão, Mike? Ele é meu melhor amigo agora. Você é melhor amigo do Mike? Também do Will, do Lucas, da Erika, da tia Joyce e da senhorita Robin. Shine Hawkins, a galera quer tentar fazer o Will se conectar com o mundo invertido, para assim usar seus poderes, mas em vez de ser contra o Demogorgon, dessa vez ele vai tentar usar contra o Vecna. Mas para isso acontecer, ele precisa estar perto de alguma coisa do mundo invertido, e não tem mais como atrair Demogorgon, já que eles não vão mais para Hawkins, porque eles já pegaram todas as crianças que eles precisavam, então não tem motivo para que o Vecna mandar algum Demogorgon para Hawkins. Outro problema é o rádio, já que eles precisam reconstruir, já que perderam o sinal com a galera do mundo invertido. Então os irmãos Sinclair dão uma ideia. A ideia do Lucas é dar um choque no Demogorgon até ele acordar, e assim dá tempo do Bill entrar na mente colmeia. Já o outro problema é o rádio, que quem construiu o rádio ali, um rádio forte o suficiente para chegar no mundo invertido e tal, essa invenção maluca, foi o Dustin. E já que o Dustin não tá ali, a ideia da Erika é ir atrás de quem ensinou tudo pro Dustin, que é o professor Clark. Então eles se separam para ver quem consegue mais rápido, já que eles estão sem tempo ali, quem vai conseguir realizar o plano mais rápido. Enquanto isso, a Kali conversa com a 11 e fala que estava de boa até que o exército achou ela, matou seus amigos e capturou. E todo esse tempo pegou o sangue dela por muito tempo e ela não sabia o porquê. No laboratório eles se dividem para achar mais pistas, o Dustin e Steve ficam juntos e a reação deles são um lixo, porque o Steve tá irritado porque o Dustin tá sendo rebelde, tá arrumando briga, tá sendo idiota. O Steve fala que se ele não tivesse arrumado briga e sido espancado, ele não teria se atrasado pra missão e as coisas podiam estar diferentes. Sem falar que a gente só perdeu o contato com eles no começo porque você não apareceu pra missão. Então, foi o cúmulo. Quer falar pra mim de idiotice? Que tal ficar dando em cima da namorada dos outros enquanto o mundo tá acabando? Um amigo de verdade que botava fé em mim e que era legal comigo. O que? Esse grande idiota? Porque sou eu que ainda tá de pé aqui. O que você tá querendo dizer com isso? Naquela noite, eu falei pra não bancarem os heróis, falei pra vocês dois. Na discussão, um xinga o outro de idiota e Steve fala que se ele, o Steve, é tão idiota, por que ele tá ali e o Ed, que é inteligente, não? Porque ele tá ali de pé e o Ed não. E ainda o Steve completa, falando que no dia que o Ed morreu, ele avisou o Ed, pro Ed não bancar o herói. E se ele escutasse o Steve e tivesse fugido, talvez poderia estar vivo hoje. O Dustin vai pra cima do Steve depois disso e quebra a antena do walkie-talkie dele, assim ficando sem comunicação com a Nancy Jonathan. O Dustin, quando cai ali, ele acha uma porta, a porta da sala do Dr. Brenner, com todos os documentos do mundo invertido e suas explicações. A Kali continua com o papo com a 11 e conta que um dia ela tentou fugir do outro laboratório que o governo fez, mas ela achou algo bizarro. O governo voltou com experimentos de criar pessoas com habilidades especiais e pegou o sangue da Kali e deu para as mulheres grávidas e seus fetos. O problema é que elas apenas ficam doentes com esse sangue, ou seja, o experimento não está dando certo. Isso porque todos os experimentos antes, os irmãos da 11 e a 11 são imitações do Henry, do Vecna. Eles ganharam poderes com o sangue dele. Quem era mais parecido com ele era a 11, e foi por isso que a 11 de todos os experimentos é a mais poderosa, porque ela chegou mais perto de ser igual ao Henry. O sangue do Henry foi o que mais pegou nela, podemos dizer assim, e por isso que o governo está atrás dela, porque o mais perto do sangue do Henry que eles vão chegar é a 11. A Kali fala que mesmo se eles matar o Henry, sair de Hawkins e tentar viver uma vida normal, o governo vai tentar achar a 11 e o Mike e vai matar o Mike igual mataram os amigos de Kali. Ou seja, a Kali tá falando para ela que o único caminho de acabar com isso de uma vez por todas é se sacrificando. Depois que matar o Henry e se sacrificar, não vai ter mais sangue que o governo quer. A 11 não gosta da ideia, mas a Kali mostra numa visão que pode acontecer com ela. Holly e Max não perdem tempo e tentam fugir da mente do Henry e vão passando e passando pelas lembranças de Holly, até que Henry descobre e fala: Max, você tá fazendo hora extra. No mesmo tempo, o plano de Lucas de reviver o Demogorgon funciona e Will se conecta à mente colmeia, enquanto o Vecna pega a Max. Feiticeiro. Estiver me ouvindo, você precisa correr!
meus amigos, o Will nessa temporada tá muito foda, cara. Que personagem pica, seja na parte dos poderes dele sendo útil pra narrativa da série ou na parte de desenvolvimento de personagem, que ele nunca teve esse desenvolvimento de personagem em todas as temporadas. No mundo divertido, o Dusty começa a ler os livros, os documentos ali do laboratório e descobre algo que muda tudo na série. E precisa impedir a Nancy e o Jonathan de tocar no negócio que tem em cima do laboratório. Senão, se eles tocar, vão morrer. Mas a antena do rádio Dusty foi quebrada na briga e eles não conseguem avisar eles. Nancy acha um negócio estranho e decide meter bala nele. Faz nada! Não mexe! Eles estão fora de alcance. Destruírem isso! Vocês vão morrer! Após o tiro, uma onda de energia é solta e Dusty fala que a energia que estava ali em cima é a energia exótica, é aquilo que construiu o muro, é uma energia da natureza. O Vecna não construiu o muro, ou seja, o Vecna e as crianças não estão do outro lado. Foi a ciência. Os físicos teóricos chamam de matéria exótica. Portanto, sim. É que não foi o Vecna que fez o muro. Então ele não tá do outro lado, que significa que a Holly e as outras crianças também não. Ninguém tá lá. Então, o que tem do outro lado daquele muro? Não! Fica atrás de mim! Outra dimensão. Não é um outro mundo. É um buraco de minhoca. O Will fica desacordado, o Henry entra na sua mente e fala que vai usar o Will por uma última vez, já que entendemos que a função do Will é o seguinte: o Vecna no mundo divertido tinha um sinal meio fraco que chegava até Hawkins, então ele usou o Will para tipo um roteador para ampliar os poderes do Vecna, o alcance do Vecna aumentar aqui em Hawkins. Meu construtor. Construtor? Como você acha que os túneis surgiram, William? Você construía eles noite após noite, quando dormia. Depois que a Nancy atirou na energia exótica, o mundo divertido começa a derreter. A Nancy e o Jonathan começam a ficar presos ali, porque provavelmente eles vão se afogar nesse líquido estranho. Eles são muito perto da morte, então eles começam a conversar e desabafar. E o Jonathan quer saber o que aconteceu com a relação deles, porque a relação deles não tá igual antes. Essa sensação de que eu precisava de espaço. Espaço pra estar com outra pessoa? O Steve é um cara legal. Ele me faz rir. E o cabelo dele é melhor que o seu. Bem melhor. Mas não com ele eu nunca tive o que eu tenho com você. Nancy Wheeler, você quer não casar comigo? Você aceita minha não proposta? Eu aceito a sua não proposta. Eu amo você, Nancy Wheeler. Eu amo você, Jonathan Byers. Após essa linda cena dos dois, onde muita gente pode achar que é chata aí, meu Deus do céu. Meu amigo, como tem gente chata e amarga no mundo, pelo amor de Deus, cara, para de encher o saco aí. Essa cena foi muito boa, mesmo as pessoas sendo time Steve e Nancy, pô, gostaram dessa cena porque é muito boa. Bom, nessa cena do Jonathan e Nancy, eles conversam, falam que se amam, mas precisam descobrir quem são, o que querem para a vida, né? O mundo divertido para de derreter, então os dois ficam de boa ali e o Steve tá indo salvar eles, mas os dois falam para o Steve parar de ser louco e ser mais responsável. Esse é um babaca! Eu não tô sendo babaca, eu tô tentando chegar neles, cara! Você arrisca na cara da morte, eu não posso deixar isso se repetir! Para de ser tão egoísta, por favor! Se você pular, você vai morrer! E eu não posso lidar com isso de novo, você não pode morrer! Eu não posso lidar com isso de novo! Não deixa acontecer de novo, aí. Por favor, não deixa acontecer de novo! Você não! Max e Holly estão tentando fugir e acham uma lembrança do Henry perto da caverna. Tá vendo a gente? Como é que ele tá vendo a gente? Eu não vou machucar você. Por favor, senhor. Não atira. Quem é você? Henry Creel. Eu moro aqui perto. Quem mandou você? Ninguém me mandou, não. Então... Parece que o Henry desde pequenininho já era meio psicopata. A 11 entra na mente do Will pra tentar fazer ele acordar, ela consegue, mas assim que o Will acorda, ele fala que o Vecna mandou os Nemocães matar a Max, já que assim a consciência dela não vai ter corpo pra voltar. No hospital, Lucas e Rob tentam sair dali, mas são encurralados pelos Demogorgons.
Tá bom. Na mente do Henry, Max acha o portal dela pra voltar pra vida e pro seu corpo. E fala pra Holly também achar. E faz um discurso muito bonito pra Holly e emocionante. Você tem que achar o seu próprio caminho. Como? Eu não tenho a Kate Bush. Eu nem sei quem é Kate Bush. Você não precisa da Kate Bush pra sair daqui. Inclusive, eu também não. A música não é o único caminho de volta. Você só precisa de alguma coisa que conecta você ao mundo real. O Lucas, quando ele pegou minha mão no hospital. Mas eu não tenho namorado. Não precisa de namorado. Só de uma coisa que seja especial pra você. Oi, Lucas. Eu sabia que tava aí. Eu sempre soube que você tava aí. A minha música. Já enjoou dela? E você? Esse tempo todo, eu nem precisava dela. Eu só precisava de você. Só tá aqui de verdade. Eu tô aqui. Bem-vinda de volta, garota. A Max finalmente acorda, mas como ficou quase 2 anos deitada sem usar seus músculos, ela mal consegue levantar, então vai levar um tempo para ela voltar ao normal e andar novamente. A Holly volta ao seu corpo, mas está na dimensão X junto com o Vecna. Então imagina sair de um lugar ruim e ir para um lugar pior ainda. Foi o que aconteceu com ela. Ela até consegue chegar no mundo invertido, mas o Vecna pega novamente, leva para uma dimensão X e novamente ela entra em transe. E meus amigos, um dos destaques, para mim uma das melhores coisas dessa temporada é sem dúvidas a Holly, a atriz nova, a Nell Fisher. Que atriz boa, que personagem boa também. Os criadores falaram que colocaram essa personagem, deram destaques para essa personagem porque eles queriam trazer de volta todo aquele clima infantil, as crianças ali em perigo, e a Holly mostra isso muito bem e como é bom. Enfim, a tropa toda de Hawkins se reencontra ali para a batalha final. E cara, ver o professor deles no meio disso tudo é até meio engraçado, porque ele tá na série desde o primeiro episódio, o Sr. Clark tá na série, e sempre os meninos perguntam as coisas, tipo, professor, e se existisse um portal aqui em Hawkins, o que ia acontecer? Ele fala, ia mudar a bússola. O Dust foi lá e achou o portal. Mente como é o que é, e ela explicava. Então ele nunca soube realmente o que estava acontecendo em Hawkins, e agora ele tá no meio disso tudo. Agora ele sabe de toda a verdade, sabe que existe portais, sabe que existe várias dimensões, e cara, que legal. Muita gente pode achar que é meio aleatório, meio forçado, mas na minha cabeça eu gostei bastante. Com todos reunidos, o Dust explica como funciona a questão do buraco de minhoca, o mundo invertido, o portal, como tudo isso funciona. Que é o mundo invertido. Sempre imaginamos que o mundo invertido fosse uma outra dimensão aberta pelo Brenner, mas acontece que ele é, na verdade, uma ponte. Para ser mais específico, uma ponte interdimensional que rasga o espaço-tempo. Ela é muito instável, mas é sustentada por matéria exótica que nós encontramos centralizada em cima do laboratório. Em física teórica, esse tipo de ponte é chamada de... buraco de minhoca. Isso, e esse buraco de minhoca conecta Hawkins até aqui, com outro mundo que eu batizei de... o Abismo. Algum motivo especial? Um reino onde imperam o caos e a maldade. É o quê? D&D. Nossa senhora. Uau. O plano é ir lá, salvar as crianças, matar o Vecna e destruir o mundo invertido. Que o mundo invertido é uma ponte entre mundos. É uma ligação, uma ponte entre a Terra e a dimensão onde o Vecna foi mandado pela 11. Lá, quando ela era pequena, quem se lembra disso daí. Destruindo a ponte, ninguém atravessa, né? Esse é meio óbvio. Com o Vecna morto e com as crianças libertadas, o mundo onde o Vecna está e a Terra não vão se colidir que nem ele quer. Então, após derrotar o Vecna, a ideia é soltar uma bomba e destruir a ponte. Já a Holly volta para casa. As crianças perguntam o que aconteceu com ela. E o Henry fala que ela tá meio louquinha da cabeça. O Derek, nesse final de temporada, ele fica quietinho ali, ele não fala mais nada. Ele sabe que o Henry ali é o Vecna, mas ele não fala mais nada porque o Henry ameaçou a família dele. Os protagonistas estão com problema para chegar até lá, ou esse mundo que o Vecna está, porque precisam chegar no mundo invertido e daí voar no mundo invertido até chegar no outro mundo. As hélices têm uns 12 metros de diâmetro. É muito grande, não vai caber. O Steve sempre escuta isso e manda ver mesmo assim, né, Steve? Qual que é o seu problema?
Achei graça. Todo mundo O Steve dá a ideia de deixar os mundos bem perto, quase se colidindo, porque assim não precisa voar muito, voar só um pouco. Então começa a preparação para a batalha final. Já o Mike começa a fazer a bomba que vai destruir o mundo invertido, a mesma bomba que pode matar sua namorada, já que a Kari fala que o plano é matar o Vecna e após isso não é pra fugir, não é pra voltar com o pessoal. Elas ficam junto com a bomba e assim se sacrificando. E cara, essa é a pior personagem da série, sem dúvidas é a Kari. Que personagem chata, sem carisma. Dá pra entender o lado dela? Dá. Mas pô, você quer que a sua irmã faça o quê? Quer que a sua irmã se sacrifique? Ela, faz lógica o pensamento dela, que se a última viva pode existir mais experimentos, mas pô, para de encher o saco, né? Antes de ir pra batalha final, o Will vai ser muito útil, né? Até porque com essa nova habilidade ele pode ajudar bastante. Mas acontece que quando ele tava desmaiado, o Vecna encheu a cabeça dele de pesadelos. E a pior parte desse pesadelo é uma específica, do Will contando a verdade para todos. Ele fala para todos que não gosta de meninas, e nesse pesadelo, todos em sua volta abandonam ele após descobrir que ele é gay. E ele fica sozinho o resto da vida. Esse é o pesadelo dele. E para esse pesadelo não acontecer, pro Vecna não conseguir mexer com a mente dele, ele decide contar para todos. Eu nunca contei isso pra nenhum de vocês. Eu não quero que vocês me vejam de forma diferente, mas a verdade é que eu sou diferente. Eu queria ser igual a todo mundo, eu queria ser igual aos meus amigos e eu sou igual a vocês em quase todas as coisas. A gente gosta de ficar jogando D&D até tarde da noite. Eu não gosto de meninas. Quer dizer, eu gosto, mas não do jeito que vocês gostam. Hoje o Vecna me mostrou o que ia acontecer se eu fizesse isso, se eu contasse a verdade. E nesse futuro vocês estão preocupados comigo. E eu sei que nada disso aconteceu e que o Vecna não pode ver o futuro, mas ele consegue ver as nossas mentes e ele... Nunca vai me perder. Nunca. E você nunca vai me perder. Nem a mim. Nem a mim. Nem a mim. Nem a mim. Desculpa, eu sei que é um saco, mas você vai ter que me abraçar. E após essa cena, essa cena mostra o que é a essência da série, que é a relação de amizade, a relação de família deles. E após essa cena maravilhosa, todos invadem um mundo invertido, enquanto o Vecna começa o seu plano. E assim termina o volume 2, e só lembrando que o último episódio da série vai ser lançado dia 31 de dezembro, ou seja, você vai ver o resto dessa temporada aqui no canal, então se inscreva, deixa o like para não perder, porque assim que der dia 31 vai ter vídeo no canal, e até a próxima.